Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. E o tema do meu TCC, eu estou falando sobre a desigualdade racial no Brasil. O que me motivou a fazer esse trabalho foi esse tema, né? A escolha desse tema. O que me motivou, na verdade, foi um conteúdo de sociologia ano passado, quando estava no segundo ano, entendeu? Ano passado, 2019. E eu gostei muito sobre esse tema. E, sabe, eu fiquei mais feliz ainda que eu tirei 10 naquele bimestre. Aí eu falei, poxa, fechou. Na verdade, primeiramente eu queria falar sobre algo relacionado à cultura, mas só que é a parte de movimentação do Brasil, infraestrutura, entendeu? Queria falar sobre essa parte, assim, quais tipos de transporte mais viável para o Brasil. Mas só que eu falei, poxa, esse assunto é bastante complexo, entendeu? Aí, o que eu decidi? Né? Como não tinha também professor de geografia, eu falei, poxa, como ano passado eu gostei desse tema, achei muito legal e entendi bastante, quero explorar um pouco mais, sabe? Ter um detalhamento melhor. E aí foi onde eu decidi escolher, né, esse tema de vez. E meu tema, eu quero detalhar ele assim. Segundo ponto, no caso, o primeiro capítulo do meu TCC, primeiro ponto eu gostaria de tratar sobre o tema, né, só lembrando, é desigualdade racial no Brasil. Eu queria falar sobre como isso aconteceu, o porquê, o motivo, entendeu? Nesse primeiro tópico, nesse primeiro capítulo, né, perdão, eu gostaria de detalhar essas informações, entendeu? Por que isso aconteceu, como surgiu, entendeu? E no segundo tópico, eu quis saber, né, sobre atos racistas que pessoas brasileiras, né, já que o tema se trata do Brasil, as pessoas brasileiras, né, se elas já sofreram racismo no seu cotidiano, como elas lidaram com essa situação para elas. E no meu terceiro capítulo, eu estou falando de leis que combatem o racismo aqui no Brasil. E é isso. Esses são os 3 pontos que eu quis seguir do início ao fim, entendeu? Eu quis seguir nessa ordem aí, falando sobre o porquê disso, quais, quais circunstâncias, né, isso levou, como isso impactou, né, as pessoas em geral, e tratar de leis, entendeu? Que lei que beneficia o negro, principalmente, entendeu? Que, querendo ou não, quem sofre é mais comum, entre aspas, entendeu? Negro sofrer racismo aqui no Brasil. Geralmente você não vê branco sofrer racismo, entendeu? É bem difícil. É geralmente negro. E por conta de sua cultura, entendeu? Sua história, da época da escravidão e tudo mais. E o autor que eu estou me baseando, principal, é Gilberto Freire, entendeu? Ele foi um sociólogo do século XX. E é isso sobre o meu TCC em geral, o que eu estou fazendo, o que eu fiz até agora e minhas ideias, entendeu? É só isso. Você usou o tempo regulamentar para fazer sua fala. Muito bem feita, gostei muito. Agora, vou colocar uma... Pode ser que a banca pergunte para você. Ah, Bruno, ok, você, né, fez a sua explanação. E o que chamou a atenção aí no Gilberto Freire? Porque, né, você falou que está usando o Gilberto Freire. Ele é um autor controverso, né, porque o Gilberto Freire traz uma visão dessa condição do negro, mas é uma visão um tanto quanto, vamos dizer, romantizada. Então, para você, como é que está usando ele? Fala para a gente aí.
Sim, na verdade, eu peguei ele como minha base principal, sabe? Um autor que fala bastante. Eu escolhi ele, na verdade, porque, assim, tem vários autores que falam sobre negro, mas eu queria um principal, sabe? Um foco principal. E a maioria dos livros que eu fiz sobre pesquisa, né, para estudar, né, para construir o meu capítulo, foi Gilberto Freire. Eu tive muita indicação, né, por parte da minha orientadora de livros de Gilberto Freire, principalmente no primeiro capítulo. E aí eu fui pesquisar, eu falei, poxa, esse cara falou sempre, ele sempre, né, manteve a posição sobre, de falar, né, sobre o negro, entendeu? Por isso que eu fiz a escolha desse autor, na verdade, entendeu? Que ele estudou sociologia, né? Isso envolve bastante sociologia, né? Envolve a sociedade em geral, né? Os negros, né, fazem parte da sociedade, entendeu? E por conta desse conhecimento dele, entendeu? Por conta de indicações, foi isso que me influenciou, na verdade, falar sobre ele, entendeu? Como é que você está aí na construção? Você está finalizando? Como é que você está indo para o terceiro capítulo? Como é que tá? Sobre o meu TCC, eu já fiz já tudo. O primeiro capítulo eu já fiz, o segundo também já fiz, e o terceiro também. Agora só falta fazer a introdução e a conclusão do meu trabalho, entendeu? Beleza, muito bom. Poxa, você falou muito bem, Bruno. Gostei. Tá de parabéns, cara. Apresentou organizadamente, pensamento. Tem um autor aí para fundamentar o seu trabalho. É exatamente isso. O trabalho, o TCC, assim, não é a dificuldade, vou dizer, mas o grande lance dele é o fazer ao longo desse tempo todo, né? A, o diferencial desse trabalho é esse. Você tem a possibilidade de aprofundar alguma coisa porque você tem tempo para fazer, né? Contato com o seu orientador, trocar ideia, mandar, nessa condição que a gente está vivendo agora, trocar e-mail, trocar mensagem, e-mail e construindo aos pouquinhos, e aprofundando, e né, pesquisando, descobrindo e falar, porque na semana passada eu até falei, a Ingrid até concordou comigo, né? A Ingrid estava escutando a gente aí, daqui para frente, né, na vida de vocês, ninguém vai querer saber quanto é que você tirou em matemática, física e geografia, qual foi a nota que você tirou, né? Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Hoje o dia foi meio apertado para mim, porque um amigo meu que estudou comigo na graduação, em 2006, eu acabei a graduação em 2006, ele lembrou de mim, entrou em contato, ele e o irmão dele vão abrir uma faculdade lá em Itaboraí, uma faculdade de teologia. Aí ele mandou para mim, Celso, olha só, tô abrindo aqui uma faculdade. Eu já vi que você tem formação assim, assim, assado. Você topa da aula aqui? Me manda os seus documentos. Hoje eu tive reunião lá e tive que falar sobre a minha formação para um grupo lá que eu não conhecia. Eles vão perguntar quanto é que você tirou na nota na aula. Não, eles querem saber da minha atividade como professor, o que eu penso sobre a matéria, como é que eu posso me incluir naquele projeto. O que vai ser cobrado de você daqui para frente é como é que você se expressa. É esse diferencial, é isso que vai fazer diferença entre vocês e outros alunos de outras escolas. É isso muito importante. Então, acho que você foi muito bem, Bruno. Se você for manter isso aí, só você não compartilhou com a gente o que você, né, o texto e tal, mas não tem problema nenhum. Você já viu que você sabe fazer. Faz um PowerPoint bonitinho, né, com imagens que tem a ver com o primeiro, com o segundo e com o terceiro capítulo, sem um texto muito grande, né, para te orientar. Você põe a primeira tela e fala, né, põe a segunda e fala, e aí a terceira e fala. Se você dividir em três, fica perfeito. E a sua fala foi muito bem, tá de parabéns, muito bem. Gostei, Bruno. Sim, muito obrigado, professor. Então, é isso. Na introdução do meu trabalho, entendeu? Eu posso colocar, no caso, no dia, né, da apresentação oficial, eu coloco a introdução do meu trabalho em geral, entendeu? Sim. Muito obrigado, Eu pessoal. perguntei sobre o Gilberto Freire porque eu tenho, assim, eu tenho uma implicância, não é uma implicância, assim,
Ele tem uma maneira de tratar. É Casa Grande e Senzala que tá usando, é isso? Não? Não, não, eu acho que não. Eu não me recordo exatamente qual o nome, mas eu acho que nem esse não. Eu Tá, posso ver depois, beleza. mas eu acho que nem esse não. Ok. Ingrid, quer experimentar aí? Claro, claro, com certeza. Então, beleza, vamos nessa. Ó. A mesma coisa que eu falei, acho que você pegou na aula passada. 3 pontos, né? Para você pensar, ó, estruturar a tua fala. O que me motivou? Do que trata o meu trabalho, né, de uma forma geral, e o terceiro ponto, a conclusão que eu chego com esse trabalho. Isso seria para você organizar seu pensamento. Beleza, pode compartilhar a tela? 5 minutos, se você quiser. Olha, se não souber, pergunta, a gente vai ajudando aí. Deixa eu Tá. só reiniciar aqui. Tá aqui, Vou fechar aqui o microfone. vou iniciar o compartilhamento, que aí vocês vão poder ver o texto, né? Alô? Tá todo mundo ouvindo? Estamos Oi, ouvindo. estamos ouvindo. Estão ouvindo? Como é que faz? Sim. Tá aparecendo aí para vocês? Só você procurar o teu arquivo. Você já colocou para compartilhar. Ah, tá. É só clicar então, né? É bom, nunca tinha compartilhado a Não, tela aqui, né? eu não sei onde é que está o teu arquivo. Você está em documento, você está no Drive, você está... Documento. Isso aí. Apareceu? Professor? Quando você quiser, você fala que eu inicio aqui a contagem. Estou ouvindo, tá tranquilo. Tá aparecendo aí? Tranquilo? O documento para vocês? Sim, tá sim. Ah, ok. Gente, então, boa tarde. O meu tema, em geral, é educação. Eu decidi focar no tema educação no Brasil, as juventudes no ensino médio, porque eu quero trabalhar na área da educação, eu quero ser uma professora de língua portuguesa. E eu comecei a notar, como estudante do estado do Rio de Janeiro, algumas coisas que impediam a educação dentro das escolas de serem mais progressistas, de serem mais autônomas. Então eu comecei a me indagar sobre isso. Eu pensei, cara, isso daí pode ser o tema do meu TCC. Então foi aí que eu decidi e partiu principalmente da questão, né? Que eu até coloquei aqui no meu. Peraí, que tá aqui no meu resumo. Que a primeira coisa que eu me questionei sobre o sistema educacional foi, cara, hoje tudo se adapta conforme as necessidades do usuário, ela vai se modificando. Então, por que que a escola ela não consegue fazer a mesma coisa? Por que que o nosso modelo de ensino é tão ultrapassado, é da era industrial? Então, o que que eu fiz? Eu resolvi, então, no meu primeiro capítulo, eu organizei e eu decidi colocar como a escola, ela passou a escola pública, tá, gente, no ensino médio, focando isso. Como ela passou pelo processo de democratização no Brasil, como a escola pública obteve esse alcance que hoje 80% dos alunos que estão matriculados nas escolas são da rede pública de ensino. Mas antes, o ensino era completamente elitista, não tinha leis educacionais no Brasil. O Brasil começou a instituir leis educacionais a partir do momento que ele decidiu virar potência econômica. Então veio a Revolução Industrial, o Brasil tentou entrar nessa, precisava de mão de obra qualificada, mas nosso modelo não mudou, ele não se adaptou às nossas necessidades. Ele não se adaptou às necessidades dos alunos, das juventudes, né, que é um termo que eu coloco já no segundo capítulo, explicando por que que a pluralidade é importante nesse tema, porque a escola é um lugar multicultural e ela deve se manter multicultural, ela deve respeitar todos os tipos de juventudes. Não se pode colocar todo mundo ali dentro de uma caixa, até porque
as classes sociais são diferentes, as vivências são diferentes. Então, toda essa flexibilidade, ela tem que estar presente no nosso sistema de ensino. A nossa gestão escolar, ela tem que ser humanitária. E isso fala muito no documentário que eu citei várias vezes. Dentro do meu capítulo, aqui tá, o primeiro capítulo eu falo sobre as correntes pedagógicas e educação no ensino, né? Principais correntes pedagógicas e a história da educação no Brasil. Então eu cito um documentário muito legal chamado Nunca Me Sonharam, que fala sobre essa gestão humanizada, sobre alguns métodos de Paulo Freire, que é um autor que eu cito muito nesse TCC. E é isso, basicamente, o TCC fala sobre isso. E os meus agradecimentos estão ali em cima. São principalmente pela orientação excelente que eu tive da professora Juliana. Eu acho que a gente não tem do que reclamar da orientação dela. E minha dedicatória, que é para o meu avô, que ele foi a pessoa que me ensinou qual é o valor da educação. E ele me deu meu primeiro livro. E a partir desse momento, eu não parei mais de ler. E meu avô não era alfabetizado, né? Então isso tem um peso muito importante para mim e esse TCC foi dedicado a ele. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Alguma pergunta? Poxa, muito bom. Você também está dentro do tempo. Ó. Agora são 4h20. Você fez a sua fala, você e Bruno fizeram a fala dentro do tempo. No dia, não tem problema se você avançar um pouquinho mais, quiser destacar um ponto, né? Essa questão que você falou do seu avô, eu achei muito interessante. Não sei se você traz ele para o seu trabalho, porque, como você falou que ele não era alfabetizado, mas o próprio Paulo Freire, né? Ele usa a experiência da vida da pessoa para alfabetizar a pessoa. Na verdade, ele fala disso, né, os saberes, né, que a pessoa traz consigo. E, na verdade, ele tem conhecimento, né, seu avô. Ele ainda vive? Ainda é vivo? Não, meu avô faleceu esse ano. Então ele tinha conhecimentos com ele, né? Apesar de Sim, não com saber, certeza. não tinha como a gente fala, né, a educação formal que a gente diz, mas ele tinha uma outra experiência, né? E essa experiência também é conhecimento, né? Com E aí certeza. eu fiquei assim, acho interessante no seu trabalho, porque ele questiona o próprio sistema educacional, mas não sei se foi uma coisa que eu falei para você no início, né? Você não trouxe nenhuma experiência que você tenha vivido na escola, porque a escola que você frequenta, ela, se não é diferente, ela está tentando ser, né? Ela está no, como é que eu vou dizer? Ela está nessa transição dessa escola aí que você fala, que eu também não concordo, que é tradicionalérrima, né? E tentando, né, com todas as forças, assim, com um movimento exterior, modificar a metodologia, colocando o aluno sendo o centro da parada, não mais o professor. Então, Né? Como é que está isso aí? eu trago exemplos de modelos escolares que já deram certo, né? Porque normalmente quando a gente apresenta uma tese, a gente tem que colocar um exemplo de algo que já foi posto em prática e tudo mais, e deu certo. Então eu trouxe a Escola da Ponte, citei no meu terceiro capítulo, citei como tudo acontece ali dentro. Então, todos os meus capítulos foram entre 5 e 6 páginas. Então, para eu citar ali o Sebrick ali dentro, eu acabaria saindo do número de páginas que nos é permitido, né? Então, mas eu pretendo citar, assim, algumas coisas na Porque fala, né? Não no papel. pode estar na sua fala também, entendeu? Essa coisa, se você identifica, né? Aqui na escola que você hoje vivencia, essa tentativa, né, de mudança, ainda com as resistências, mas você pode, né, talvez venha na sua fala, pode ser, fazendo uma comparação com o que você traz no seu texto. A Escola da Ponte é uma experiência incrível. Com E, na verdade, certeza. ela é transdisciplinar, mas é curioso também que ele coloca no aluno, né? A partir do aluno é que as coisas acontecem, é como se fosse uma sala invertida, né? Muito legal a sua referência. Eu assisti semana passada uma conferência com esse professor, é um português, esqueci o nome dele agora, o fundador da Escola da Ponte. Pô, muito bom. Não sei se eu coloquei para vocês, eu tô
disparando para vocês as coisas que eu estou assistindo, né? Tem umas coisas até, inclusive, que emitem certificado. Já participei de uns 3 ou 4 aí, e o que eu estou assistindo eu passo para vocês. Mas muito bom, Ingrid, também o seu trabalho e a maneira como você apresentou. Eu acho que tá maneiro, vocês estão tão bem. Pô, a galera tá. Isso vai ser maneiraça esse TCC aí, desse ano. Valeu, Celso, obrigada. Muito bom, fico vibrando. Eu sou entusiasta do projeto, né? Vocês sabem que eu sou, né? Não tenho nenhum problema não escondo, faço questão de dizer que eu sou entusiasta do projeto. Quem quer mais experimentar? Bruna? Liza experimentou semana passada, né? Eu parei de fazer o TCC, Celso. Você falou que não ia fazer, desculpa. Então, na verdade, acho que foi isso. Na verdade, o espaço aqui dessas aulas do dia 9, do dia 2, 9, 16, são para a gente experimentar, fazer essa troca aí, e vocês não precisam ficar nervosos. É só, assim, as perguntas que devem vir, né? Eu fiz uma pergunta para o Bruno e uma pergunta para a Ingrid, né? Para meio que dar uma agulhada aí, que o papel da banca é esse, né? Mas tá muito bom o trabalho. E, na verdade, foi o que eu falei semana passada. Os trabalhos de vocês, eles, na verdade, eu vejo assim, né? É como se fosse microprojetos. É um projetinho que vocês vão levar com vocês para, se quiserem, né, desenvolverem na graduação. Ingrid vai fazer graduação em quê, Ingrid? Letras português e inglês. Licenciatura. Eu acho que é possível você pegar isso aí que você está desenvolvendo aqui e, de repente, fazer uma análise do processo de ensino-aprendizagem da linguagem, né? Usando a linguagem e tal, de repente, quem sabe. E Bruno, vai fazer o que, Bruno? Pedagogia. Então, você vai encontrar uma galera lá com pedagogia, ainda mais agora a gente está com um processo de descolonização do ensino. Aí você vai ter várias possibilidades de desenvolver o seu projeto. Muito bom. Então é isso, minha gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Estou aqui, estou à disposição. Professor, Diga. Qual é o mínimo de slide que a gente tem que passar? Então, eu não sei como é que eu não tinha pensado nisso exatamente. Acho que vocês vão fazer isso no PowerPoint. Como é que é? No PowerPoint, né? Provavelmente. Então, acho que pode falar. Acho que todo mundo mais tem acesso. Então, eu acho que, 3 PowerPoints, né? Acho que tá de bom tamanho, né? Ou se você quiser fazer um PowerPoint só, com os tópicos que você vai falar, porque às vezes você quer botar uma imagem bonita, se for com uma letra. Se for fazer imagem, de repente você faz 2 PowerPoints com os tópicos que você vai falar, mas assim, o que deve evitar, né, é texto no PowerPoint, entendeu? Não deve colocar texto no PowerPoint, não. Porque vocês falaram, o que vocês falaram aí bem, entendeu? Coloca uma frase, uma imagem que tenha relação com o que vocês estão falando, acho que já é o suficiente. O texto vai vir para a gente mesmo, vocês vão mandar para o orientador de vocês, e os orientadores vão distribuir. Vocês leem todos os textos? Tipo, a banca lê todos os textos? Na verdade, assim, eu ainda vou organizar a banca, mas, por exemplo, são 3 professores, é o orientador e mais 2, né? Nós 3 temos que ler. Por exemplo, eu vou ler o seu trabalho, se eu for cair na sua banca. Qual é o teu orientador? É a Juliana, né? Isso. Eu e mais um vamos ler seu trabalho. E a gente vai ler mais, sei lá, mais 4, 5. Eu não sei, porque, na verdade, Ingrid, eu não sei quantos ficaram aí no final para fazer defesa, entendeu? Começou todo mundo, aí foi diminuindo, né? Agora eu acho que nós temos uns 20 para defender. Mas, por exemplo, ontem, na aula anterior e nessa aula, nós temos 4 pessoas só ensaiaram. Na outra aula foram 3. Hoje são 5 pessoas ensaiaram, né? Vamos ver quantas são na próxima.
E aí vai depender, a gente só depende de vocês aí, entendeu? Entendi. Eu espero que seja mais do que ano passado. Ano passado foram 14 que defenderam. Acho que foram entre 45 alunos, 14 defenderam. Esse ano nós temos 50 e pouco alunos, 56, eu acho. E a gente, por enquanto, assim, né? Por enquanto temos 20. Não sei se esse número permanecerá. Eu espero que permaneça. Porque aí as pessoas perguntaram, professor, mas você acha que as pessoas estão fazendo? Não tenho como dar conta, né? Não tem como. Eu espero, né? Tenho assim uma fé de que a pessoa persevere, né? Mas eu acho que é como a vida, né? Na verdade, o que a gente está vivendo, eu já falei, vou repetir, né? É um ensaio para a vida, né? Se você precisar que a pessoa fique no seu pé toda hora para você fazer, né, assim, como na vida, né? Você vai sair do seu terceiro ano, vai ter que enfrentar as dificuldades. E aí tem que vir de você, né? Você pegar e fazer as paradas, é isso. Fica difícil, mas tá chegando a hora de crescer mesmo. Então, meus queridos, o que vocês acham aí? Vocês querem falar mais alguma coisa? Alguma pergunta, algum comentário? Uma pergunta. O que vocês acharam desse período aí? Eu sei que é difícil de ficar distante, mas como é que foi aí, Ingrid e Bruno, esse processo aí de construção? No caso do TCC, Isso. eu acho que a autocobrança é uma coisa assim, muito necessária quando você faz trabalho à distância, assim, sem contato com o orientador. Mas quando você coloca na sua cabeça que você tem que respeitar os prazos e é isso, tem que se organizar, senão não rola, não acontece, o negócio não acontece. Mas foi bem interessante, porque acabei pesquisando uma coisa que eu já tinha interesse em fazer um tempo. E, assim, você vai aprendendo a caminhar sozinho. Então, antes do Bruno falar, só para fazer um comentário. Na verdade, Ingrid, a gente está... Na verdade, isso que a gente está fazendo tem a ver com o seu projeto, com a escola que você critica. Porque o que a gente está fazendo é justamente o aprendizado a partir de projetos. E aprender através de projetos é diferente, né, de aprender através da aula tradicional, né? Sim, verdade. Fala, Brunão. Sim, eu achei bastante interessante, porque por causa dessa questão, sabe, a gente passou a ter mais responsabilidade. Não que a gente não tivesse antes, mas, sabe, a gente teve responsabilidade de cumprir os prazos, sabe, ficar dentro do prazo, entendeu? Senão os nossos orientadores viria criticar a gente, entendeu? Iria fazer perguntas. E foi importante a gente conseguir, sabe, equilibrar as coisas. Pelo menos para mim, eu vi isso como experiência, sabe? Administrar tempo para a família, administrar tempo para fazer os deveres da escola normais, entendeu? E tempo para se dedicar ao TCC, sabe? Eu achei isso bastante importante, sabe? Eu gostei a beça dessa experiência. Entendeu? A Laís está avisando aí para a Ingrid para parar de transmitir a tela. Muito bem, Bruno, é isso mesmo. A gente vai aprendendo fazendo. E batendo a cabeça, aí repete, e volta. Esse é o aprendizado, esse que vai fazer, como eu falei lá no início, né? Vai fazer diferença entre vocês e outros estudantes. Quando vocês chegarem lá na faculdade e começarem quando abrirem a boca e se posicionarem, a pessoa vai perguntar, você veio de onde? Estou falando isso, não estou falando isso à toa, não. Todo mês eu recebo mensagem de ex-aluno do Sebric. Semana passada quem me mandou mensagem foi Marisol. Vocês lembram da Marisol, né? Marisol, professor, estou aqui tendo aula, lembrei de você. Estou vendo o documentário que nós assistimos em sala, a professora está passando aqui agora, estou lembrando de toda a aula.
outra ocasião, acho que foi a Raquel, que está lá na UERJ. Celso, lembrei de você, estou lendo Foucault. Você leu com a gente em sala de aula. Então, essas coisas que marcam, né? E que vão fazer com que vocês lembrem lá na frente. O que a gente está fazendo agora não é para agora, está acontecendo agora, né? Mas o que nós estamos fazendo agora, vocês vão ver que é para daqui a 3, 4, 5 anos. Então é isso, podemos nos despedir, então? Depois da minha vergonha, podemos. Mas foi tão legal, você e Bruno fizeram uma apresentação excelente, pelo menos ao meu ponto de vista. Poxa, foi muito bom, gostei. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada, Laísa. Também adorei, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Você